Hoje falaremos sobre os poderes administrativos, mas principalmente o poder de polícia. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você esteja assistindo essa aula ou reassistindo essa aula, meu cumprimento especial aí a você, tá? Hoje daremos sequência ao conteúdo da disciplina de Direito Administrativo, Poderes Administrativos. Hoje nós vamos finalizar com o poder de polícia e, dependendo com o desenvolvimento aí, já vamos iniciar o próximo conteúdo, que é a responsabilidade civil do Estado, né? Mas então, pessoal, dando sequência no conteúdo, como nós já explicamos para vocês e explanamos nas aulas anteriores, poder de polícia é um dos poderes administrativos. Já passamos aqueles bizus tradicionais que corriqueiramente caem em prova. Poder de polícia, ele é sim eminentemente negativo. O poder de polícia, ele é negativo, ele é condicionante, ele é restritivo. Então, cuidado com esses termos que podem cair na sua prova, tá? Cuidado com esses termos aí que podem cair na sua prova. O que cair na sua prova, dando a ideia de restrição, de negatividade, de imposição, certo? E pode ligar o sinal de alerta aí, que com certeza estamos falando do poder de polícia. Mas vamos lá, passar algumas informações essenciais a vocês aí, com relação ao poder de polícia. Eu peço licença aí que eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Poder de polícia, vamos lá? Não tenha vergonha. Vergonha é se você não acompanhar comigo o raciocínio, a explicação e a metodologia que a gente costuma aplicar aí ao longo das aulas online, né? Acompanhe comigo, por favor. Eu faço questão de compartilhar a tela com os senhores aí, para vocês acompanharem comigo e fazer os apontamentos necessários, tá? Poder de polícia é um poder o quê? É um poder o quê? É um poder que a gestão pública dispõe para, nos limites da ordem jurídica. Opa, tem limite o poder de polícia? Tem. Qual é o limite do poder de polícia? A ordem jurídica. Para resguardar os interesses da coletividade ante os interesses individuais, visando compatibilizar e adequar estes interesses com o bem-estar geral da sociedade. Enfim, o que é que essa frase nos fala? Particular, você está sendo regulado, o seu comportamento, o seu agir está sendo regulado pela administração pública em detrimento do coletivo. Então, vamos lá? Poder de polícia é um poder que a gestão pública dispõe para, nos limites da ordem jurídica. Tem limite o poder de polícia? Claro que tem limite, mas nós vamos falar para você já. Para compatibilizar e adequar os interesses do coletivo com os interesses dos individuais. Avançando aí com vocês, segunda frase, acompanhe comigo, por favor. O poder de polícia, longe de ser uma mera faculdade, cara, é um dever e uma atribuição da gestão pública, a qual ela não pode renunciar e muito menos nem transigir. Então, vamos lá, o poder de polícia não é uma faculdade, é sim um dever que a gestão pública tem em suas mãos de condicionar o comportamento dos individuais aos interesses da coletividade. Razão pela qual a gestão pública, em nome do poder de polícia, não pode nem renunciar e muito menos fazer alguma transigência nesse poder de polícia. E dois aspectos nós vamos passar para vocês. Guarda da seguinte forma: em um sentido amplo e um sentido estrito, que vem a ser o poder de polícia. Cuidado com esse conteúdo, que volta e meia costuma cair em prova. Esse aspecto, poder de polícia em sentido amplo e em sentido estrito. Cuidado que isso aí pode estar na sua prova, sobretudo na banca do SESC. Nós não sabemos qual a banca vai ser do nosso próximo concurso das Forças Policiais do Estado de Goiás, mas vamos lá. Cuidado com esse conteúdo, que ele pode flertar assim com a sua prova. Em um sentido amplo, primeira acepção, em um sentido amplo, poder de polícia é toda atividade estatal que condiciona a liberdade e a propriedade. Opa! Então vamos lá? A liberdade e a propriedade do indivíduo está condicionada pelo poder de polícia através da ação estatal, visando o quê? Adequar aos interesses da coletividade. O que eu falei aos senhores?
Em um sentido amplo, o poder de polícia é toda atividade estatal que condiciona a liberdade e a propriedade dos indivíduos, visando adequá-la aos interesses coletivos. Abrange tanto o poder legislativo quanto o poder executivo. Como assim, no sentido amplo? A atividade estatal. A atividade estatal ela é desempenhada tanto pelo poder executivo, como, por óbvio, também pelo poder legislativo. Como assim poder legislativo? O poder legislativo ele pode editar leis que condicione o comportamento dos particulares à devida adequação aos anseios da coletividade. Então, vamos lá? Abrange tanto o poder legislativo, no que diz respeito a confeccionar as leis, quanto o poder executivo, que significa o que? A própria execução das diretrizes do Estado. Em um sentido estrito, como que funciona em um sentido estrito? Gente, o que nós estamos falando? Poder de polícia em sentido amplo e em sentido estrito. Em sentido estrito, o poder de polícia é aquela atividade administrativa a cargo dos órgãos e entidades da gestão pública que se destina a condicionar. Opa, olha, o que nós estamos falando desses termos? Restringir. Opa, condicionar e restringir. Estamos falando de qual poder? Poder de polícia, porque ele eminentemente ele condiciona e restringe o exercício das liberdades individuais, o uso e gozo e disposição da propriedade, ajustando os objetivos aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade. Refere-se ao poder de polícia administrativa. Enfim, em um sentido estrito, é um conjunto de órgãos e entidades da gestão pública que condicionam e restringem as liberdades individuais, o uso e o gozo e a disposição da propriedade aos interesses da coletividade. Vamos lá então, galera? Cuidado com esses aspectos. Em sentido amplo e em sentido estrito. Belezinha? Em sentido amplo, o que eu quero que você tenha em mente? Tanto o legislativo quanto o executivo participam de maneira decisiva. Em um sentido amplo, o Estado faz uma lei? Sim. O executivo vai lá e cobra essa lei do particular? Cobra. Em um sentido amplo, quer dizer o quê? A atividade estatal voltada para condicionar o comportamento dos indivíduos aos anseios da coletividade. Beleza. Em sentido estrito, é aquela atividade administrativa, é a própria atividade administrativa a cargo dos órgãos e entidades que se destina, como eu falei, a condicionar e restringir o exercício das liberdades individuais, o uso e gozo da propriedade, ajustando os objetivos aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade. Refere-se, portanto, ao poder de polícia administrativa, mas já eu falo para vocês qual a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Nessa mesma vibe de raciocínio, acompanhe comigo, o poder de polícia administrativa é inerente a toda a administração pública. Cara, muito importante isso aí, sublinhe, grave, faz caveirinha, faz o raio mortal aí, viva o raio. Vamos lá? Poder de polícia administrativa é inerente a toda a administração pública, independente da esfera, União, Estado, DF e municípios. O poder de polícia administrativa, o que é a polícia administrativa? É aquela atividade totalmente preventiva do Estado, é aquela atividade que o Estado atua muito mais na prevenção do que na repressão. De outra banda, já explicando também, já vamos aproveitar, já vamos traçando as primeiras diferenças. Polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa, o Estado agindo como polícia administrativa. É aquela polícia preventiva, é aquela polícia de educação, é aquela polícia de, literalmente, de prevenção. Polícia judiciária passou a etapa da prevenção, já vem a repressão. É a atuação do Estado agindo mais repressivamente, ou seja, após o evento danoso. Após o evento danoso. Por exemplo, polícia administrativa, fiscalização de produtos vencidos no supermercado. Vamos supor que a Vigilância Sanitária Municipal, aqui de Porá ou de São Luís, né, decida fazer uma operação junto com a Polícia Civil. Nós, de maneira preventiva, vamos ao supermercado para saber se o quê? Se tem algum produto vencido. Beleza. Fazemos aquela educação, aquele serviço de
prevenção. Prevenção do quê? Que alguém vem ingerir um produto de validade vencida e que depois venha a passar mal. Tá, beleza. Vamos supor que a pessoa vai no supermercado e compra esse produto, passa mal e está fora da validade. Aí nós vamos agir como qual forma? Como polícia judiciária, ou seja, na repressão ao evento danoso. Qual é o evento danoso? É ingerir alimento com data de validade vencida. Belezinha? Então, cuidado com isso. Polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa, polícia preventiva, e polícia judiciária, polícia repressiva. Esse é o conceito basilar. Calma que lá na frente tem algumas diferenciações, inclusive com algumas corporações específicas. Vamos lá? Avançando? O poder de polícia administrativa é inerente ao quê? A toda a administração pública, em qual ente for, tanto na União, no Estado, no DF, nos municípios. E não se confunde com a Polícia Judiciária e a Polícia de Manutenção da Ordem. Polícia Judiciária. Quem é a Polícia Judiciária? Polícia Civil, calma, já já eu falo para vocês. Quem é a Polícia de Manutenção da Ordem? De acordo com a Constituição, a Polícia Militar. Sendo assim, a Polícia Militar e a Polícia Civil são para assegurar a aplicação da lei penal, o que não é a mesma coisa de poder de polícia. Então, não confunda o poder de polícia do Estado, poder negativo, poder condicionante de restringir as atividades e a propriedade do particular aos interesses da coletividade, com o poder da polícia. Então, cuidado com isso. Poder de polícia é aquele poder administrativo que o Estado tem, que a administração pública tem em suas mãos, de condicionar tanto a liberdade quanto a propriedade do indivíduo aos anseios da coletividade. É muito diferente do poder da polícia. Qual é o poder da polícia civil, como nós sabemos? É investigar. Qual é o poder da polícia militar, como nós sabemos? É aquela polícia preventiva, aquela polícia ostensiva, aquela polícia que você abre a porta da sua casa, qual viatura você espera ver? É a polícia militar, não que você não veja a viatura da polícia civil, mas vamos lá. Você vê a viatura da polícia militar para quê? De acordo com o que reza a Constituição, a polícia militar está ali para quê? Para prevenir que as pessoas se cometam delito nas ruas, belezinha? Avançando aí com vocês. Então, o poder de polícia está contraposto aos direitos fundamentais? Há uma conformidade, uma contraposição? Gente, vamos lá, cuidado com essas questões na sua prova, sobretudo na prova do CESP, caso seja o CESP a nossa banca. Acompanhe comigo de cinza no meio da sua tela. O poder de polícia está se contrapondo aos direitos fundamentais? Há uma conformidade ou uma contraposição? Claro que não, cara, claro que não. Se o norte do Estado é cumprir e concretizar os direitos fundamentais, não pode ser contraditório o poder de polícia, sendo que o poder de polícia serve para a finalidade da contenção da liberdade e a propriedade. Então vamos lá? O poder de polícia, ele tem limite? Tem limite sim. Qual é o limite dos poderes do poder de polícia? Limites são os direitos fundamentais. Qual é o limite do poder de polícia? O poder de polícia tem limite? Tem. Qual é o limite do poder de polícia? Os direitos fundamentais. Avançando aí com vocês. Avançando. Esse slide é bem bacana. Dessa forma, a finalidade do poder de polícia é garantir os direitos fundamentais. Cuidado com isso, pode ser informação muito simples, uma primeira leitura, mas cuidado com isso, que a banca adora esse termo também. Qual é a finalidade do poder de polícia? É garantir os direitos fundamentais. Seu fundamento encontra no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Olha só que interessante, galera, praticamente autoexplicativo. Qual é o fundamento do poder de polícia? Qual é o princípio que fundamenta o poder de polícia? Princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Prepondera o interesse da coletividade em razão do interesse privado. E vamos lá? O poder de polícia pode ser de duas formas, tanto de maneira preventiva quanto de maneira repressiva. O poder de polícia pode se apresentar tanto na prevenção quanto na repressão. Prevenção, poder de polícia preventivo, atuação prévia. Se eu estou prevenindo, por óbvio, a minha atuação ela é prévia. Poder de polícia preventivo, atuação prévia da gestão pública. Por exemplo, alvará de porte de arma
e licenciamento ambiental. Quais são os exemplos de atuação prévia, alvará de porte de arma e licenciamento ambiental? O poder de polícia também ele pode ser o quê? Repressivo. Se ele é repressivo, obviamente já aconteceu o evento danoso? Já aconteceu o evento danoso. Qual a forma de exteriorização do poder de polícia repressivo? Multa administrativa, através de uma respectiva sanção. Então vamos lá? O poder de polícia ele pode ser de duas formas, tanto de maneira preventiva como de maneira repressiva. Qual é o marco inicial de um e de outro? O evento danoso. Se tem algum evento danoso, se já aconteceu alguma coisa, obviamente nós estamos falando do quê? Do poder de polícia repressivo. Se o evento danoso ele ainda não aconteceu, nós estamos falando de quem? Do poder de polícia preventivo. Tranquilão? Avançando aí com os senhores. O poder de polícia se exterioriza através de ato administrativo concreto. Exemplo, multa ou por regulamento, que são as próprias normas. Avançando aí com vocês. Qual a forma de exteriorização do poder de polícia? Ato administrativo concreto. Como o poder de polícia ele é exteriorizado? Ato administrativo concreto. Belezinha? Alô, governador, cuidado, rapaz, esses slides aí, né? A polícia pacificadora. Avançando aí com os senhores, dentro do conteúdo de poder de polícia, nós temos dois institutos que a banca sabe que você tem dificuldade, porque você vai misturá-los e ao final da sua prova, se esse conteúdo cair na sua prova, você pode perder a questão, mas eu provo para vocês que a diferença é bem sutil. Quais as duas formas? Existem duas formas de exteriorização também do poder de polícia? Sim. Quais são elas? A licença e a autorização. Uma, você tem direito de fato. A outra, você pretende acessar algum direito. Vamos lá? Voltando, trocando em miúdos, licença e autorização. Licença, ato administrativo, vinculado e definitivo. Vinculado, galera, o que eu falei para vocês entre uma situação vinculada e uma situação discricionária? O que eu falei para vocês entre o poder discricionário e o poder vinculado? Poder vinculado, cumpre o ato administrativo do jeito que ele é. Não tem conveniência e oportunidade. E definitivo. O que é definitivo? Ele não volta atrás. Ele não volta atrás porque ele já cumpriu a sua finalidade. Avançando, licença. Licença. O que vem a ser a licença, considerando o tema de poderes administrativos, o poder de polícia? Licença. Ato administrativo vinculado e definitivo, pelo qual a gestão pública reconhece que um determinado particular preenche as condições para usufruir de determinado direito que ele seja possuidor. Vamos lá? Se eu tenho todos os requisitos para usufruir de um direito, como eu posso usufruir desse direito? Através de uma licença. Essa licença que eu estou explicando para vocês, ela é vinculada e definitiva. Como assim vinculada? A gestão pública não vai fazer um juízo de conveniência ou oportunidade quando o cidadão ele tem o quê? O direito à licença a exercer alguma atividade. Como assim? Explica melhor. Explico. São exemplos. A licença para o exercício profissional no qual o indivíduo se formou, ou a licença para a pessoa construir em terreno de sua propriedade. Vamos lá? Se eu tenho uma propriedade, quero ali construir, cumprir todas as formalidades legais, eu tenho direito a construir naquele espaço. A gestão pública não vai escolher em se vai me deixar ou não construir. Se eu reunir toda a documentação, se eu me cerquei de todos os cuidados administrativos e legais para que em um determinado terreno eu construa ou edifique algum prédio, eu tenho direito a construir. Portanto, esse direito ele é exteriorizado através de uma licença. E a licença, como eu disse a vocês, é um ato administrativo vinculado, porque vinculado à gestão pública não tem juízo de conveniência ou oportunidade. Ela não vai escolher se você pode, se você não pode. E definitivo, pelo qual a gestão pública reconhece que o particular preenche as condições para usufruir de um determinado direito que ele seja possuidor.
dei o exemplo no caso da construção em uma determinada propriedade minha. Beleza? Avançando também, vamos supor que você opte em fazer o curso de psicologia, que você opte em fazer o curso de direito. Eu fiz o curso de direito, passei na prova da OAB. Obviamente, eu tenho o quê? Direito a usufruir, eu tenho direito a usufruir dessa profissão. Vamos lá? São exemplos. A licença para o exercício da profissão, na qual o indivíduo se formou, no caso do OAB, é claro que para o advogado tem que passar no exame de ordem. No caso da psicologia, eu tenho que ter o Conselho Regional de Psicologia. Enfim, são exemplos da licença. O exercício de alguma profissão que o indivíduo se formou, ou então a licença para uma pessoa construir um terreno de sua propriedade. De outra banda, vamos falar agora daquelas situações que eu sou autorizado a fazer, ou seja, que o Estado me autoriza a eu fazer. Lembrando que, ao contrário da licença, autorização, ato administrativo discricionário e precário, pelo qual a administração pública autoriza o particular a exercer determinada atividade que seja de seu interesse e não de seu direito. Nossa, galera, esse parêntese aí, nossa, garante muito ponto na sua prova, cara, porque a banca vai colocar desse jeito e você pode errar na sua prova. Então, cuidado com a dicção, cuidado com a leitura. Vamos lá? Autorização é um ato administrativo discricionário e precário. Discricionário, a gestão pública pode optar pelo juízo de conveniência e oportunidade em te autorizar ou não. Essa autorização ou não, para mim fazer alguma coisa, para mim externar esse interesse, é condicionado pelo Estado. Razão pela qual é um ato administrativo discricionário. Por quê? A gestão pública pode negar, né, que eu faça alguma coisa. E precário. Por que precário? Por que é precário? Justamente que a gestão pública pode conceder a autorização para que eu faça determinada atividade e, se a gestão pública não entender que é mais conveniente e oportuno que eu exerça aquela atividade, né, a gestão pública pode fazer o quê? Retirar essa autorização. Razão pela qual esse tipo de ato ele é um ato precário. O que é o ato precário? Pela mesma simplicidade que ele é feito, não tem formalidade para ele ser desfeito. Vamos lá? Autorização, ato administrativo discricionário e precário, pelo qual a gestão pública autoriza o particular a exercer determinada atividade que seja do seu interesse e não do seu direito. Aonde que o particular exerce um direito seu? Através das licenças e não através da autorização. Na autorização, o que nós estamos falando? Do interesse do indivíduo em fazer uma atividade. Quais são os exemplos, então, de autorização? Uso especial de bem público, a interdição de rua para a realização de festividade, o trânsito por determinados locais da cidade e o porte de arma de fogo, galera. Olha só que interessante. Vamos lá? Cuidado com esses termos, licença e autorização. Licença. Se eu preencho algumas condições, eu tenho direito de realizar X atividade. Autorização. A gestão pública pode escolher, através do juízo de conveniência e oportunidade, se eu posso ou não exercer determinada atividade. Belezinha? Tranquilo? Gente, cuidado com isso, que esse assunto despenca na sua prova. Licença e autorização. Vamos lá? Percebendo o quê? A licença, por se tratar de permissão para o exercício de um direito subjetivo do particular, possui caráter vinculado e definitivo, ou seja, não pode ser revogada quando o requerente satisfaça os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua obtenção. Vamos lá? Voltando? Perceba que a licença, por se tratar de permissão para o exercício de um direito, não estamos falando de interesse. A licença é a permissão para o exercício de um direito que é totalmente subjetivo de um particular, de mim, de você, que possui caráter vinculado e definitivo. Ou seja, não pode ser negado
quando o requerente satisfaça os requisitos legais e regulamentares exigidos para sua obtenção. Belezinha? De outra banda, a autorização não se refere a um direito. Cara, põe, grava, põe sublinha, põe caveira, põe qualquer coisa que você quiser aí. A autorização não se refere a um direito, e sim a um interesse do particular. Por essa razão, possui caráter discricionário e precário. Isso é, pode ser negada ainda que o requerente faça os requisitos, além de ser possível a revogação a qualquer tempo, independentemente de autorização. Belezinha, galera? Então vamos lá, avançando aí com vocês. E o que aperfeiçoa tanto a licença quanto a autorização? Qual é o instrumento? Qual é o documento, em regra, que aperfeiçoa as licenças e as autorizações? São os famosos alvarás. Portanto, o instrumento formal que geralmente formaliza as licenças e autorizações é o alvará. Mas os documentos diversos podem também cumprir esse papel, como, por exemplo, as carteiras, declarações e certificados. O alvará é o único instrumento formal que se serve para que as licenças e autorizações sejam formalizadas. Qual é a resposta na sua prova? Não. Qual é a resposta? Não. Em regra, as licenças e as autorizações são concedidas através de alvará. Portanto, podem ter outros instrumentos formais, exemplos, carteiras, declarações, certificados de registro de arma de fogo, por exemplo, carteira de habilitação, carteira da OAB. Vamos lá? Não é somente o alvará que é um instrumento formal que formaliza as licenças e autorizações. Também pode ter outros documentos, carteiras, declarações e certificados. A título de exemplo, e é muito bom e muito feliz esse exemplo, acompanha comigo no slide, por favor. A título de exemplo, a autorização para que se mantenha arma de fogo no interior da residência é formalizada através do certificado de registro de arma de fogo. Já a licença para dirigir é concedida mediante a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. O que importa, lógico, é o consentimento que a gestão pública faz, que deseja emitir por semelhantes atos. Belezinha, galera? Avançando aí com vocês, no que tange ao poder de polícia repressivo. Vamos lá? Qual é o tópico agora? Qual é a parte que nós vamos verificar agora? Poder de polícia repressivo. Antes, fazendo um adendo aí, para quem está acompanhando, gente, tranquilão, licença e autorização, aonde eu exerço direito, aonde eu exerço interesse, cuidado com isso, que isso despenca na prova. Tranquilão? Avançando aí com os senhores. Então, vamos lá, galera. Próximo tópico da sequência do poder de polícia. O que nós falamos até agora? Poder de polícia preventivo. Vamos inaugurar agora a sequência do conteúdo através da polícia repressiva. Gente, polícia repressiva, o que o português nos sugere? Repressiva após o evento danoso. Já passou a etapa da prevenção. Agora vem a repressão. No que tange ao poder de polícia repressivo, não tem vergonha de acompanhar aí comigo. Vamos lá? No que tange ao poder de polícia repressivo, refere-se à aplicação de sanções administrativas. Gente, é sanções administrativas, não é sanção penal, não é sanção civil, sanções administrativas a particulares pelo descumprimento de normas de ordem pública. Normas de ordem pública, ou seja, normas de polícia. Vamos lá? No que tange ao poder de polícia repressivo, refere-se à aplicação de sanção administrativa àqueles particulares que descumpriram normas de ordem pública, ou seja, as famosas normas de polícia. Como assim normas de polícia? Se abstenha de... Exemplo, galera, exemplo. Vocês sabiam que placa de trânsito, a placa de trânsito, proibido virar à esquerda, a placa de trânsito, proibido virar à direita, é poder de polícia? Por que é poder de polícia? Porque ali tem uma negatividade. Qual a negatividade? Não vira à direita, não vira à esquerda. Ali tem uma negatividade. Beleza?
Avançando, dentre as inúmeras sanções cabíveis, podemos mencionar o quê? A imposição de multa administrativa, interdição de estabelecimentos comerciais, suspensão do exercício de direitos, demolição de construção irregulares, embargo administrativo de obra e apreensão de mercadorias piratas. Belezinha? Avançando com vocês, poder de polícia repressivo. Passou a etapa da educação, passou a etapa da prevenção. A polícia está agindo de qual maneira? De maneira repressiva. Se ela atua de maneira repressiva, obviamente, a gestão pública, através do poder de polícia, ela pode fazer o quê? Ter sanções administrativas. Não é sanção civil, não é sanção penal. Nós temos as chamadas sanções administrativas. Quando os particulares cometem alguma infração administrativa, ele comete o quê? Ele pode ser penalizado de qual forma? Através das sanções administrativas. Quais são as formas que as sanções administrativas elas são exteriorizadas? Imposição de multa, interdição de estabelecimento comercial, suspensão do exercício de um direito, demolição de construções irregulares, e aí vai. Belezinha? Aí para vocês, polícia administrativa e polícia judiciária. Comecem fazendo a diferenciação pelos órgãos, pelas entidades. Vamos lá? Olha só, polícia administrativa, como ela é preventiva, em regra, a luz ela não é vermelha. Em regra, a luz não é vermelha. Gente, isso é sério, viu? Essa questão da luz, viu? É sério. Essa questão da luz aí é muito sério. A polícia judiciária, em regra, que usa a luz vermelha. Mas, enfim, isso aí é só para vocês saberem de maneira bem sutil que existe. Não que tem que ser luz azul, luz vermelha, a questão não é essa. Que a polícia judiciária, em regra, ela é conhecida pela luz vermelha. Pela luz vermelha. E a polícia administrativa, ela é conhecida por outras cores da luz. Qual é o exemplo que foi utilizado aí? Luz azul. Por que, galera, sem querer ser perito em física, química, biologia ou caralho de asa aí, congela. Edita aí, vai. Vamos lá, avançando aí com vocês. Polícia judiciária é uma polícia mais... O vermelho é uma cor muito pesada, é uma cor muito densa. Por isso que recebe a polícia judiciária, em regra, ela tem a luz vermelha e a polícia administrativa a luz azul. Quais são os exemplos de polícia administrativa? Tem aí na tela de vocês, Agência Goiana de Regulação, Receita Federal, Vigilância Sanitária, IBAMA, DETRAN, toda essa galera aí faz o quê? A famosa polícia administrativa, ou seja, atuam na prevenção, não na repressão. Mas, professor, eu tô vendo o Brasil da PM 2 vezes. Cara, você não tá doido, não. Você tá vendo, sim, eu concordo com você. Mas eu já te explico. Vamos lá? Polícia Administrativa, atuação eminentemente preventiva. Vigilância Sanitária, ela atua eminentemente na prevenção. Agência Goiana de Regulamentação. Quando você vai, pega o busão aí, ó, no balanço do busão, da sanfona, né? E tem um braço da poltrona aí, rapaz. Mas vamos lá, avançando. Agência Goiana de Regulamentação, quando você pega o rasga-roupa para sair de Goiânia para Iporá, que é o ônibus, né? Aí no meio do caminho, na barreira ali de, sei lá, de Santa Bárbara, de São Luís aqui, você é parado pela Polícia Militar Rodoviária junto da companhia de um agente da Agência Goiana de Regulamentação. O que ele vai fazer? Vai saber se tem passageiros em pé, se o ônibus está rodando dentro das condições necessárias, se a documentação do ônibus está ok. Isso aí é o quê? Na prevenção. Prevenção de quê? Que eventos danosos venham a acontecer. E a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela também faz o papel de polícia administrativa. Como assim? Atua na prevenção e na manutenção da ordem
jurídica. Vamos lá? Avançando com vocês. Polícia Militar, ela é tanto polícia administrativa quanto polícia judiciária. Por que eu coloquei o brasão da Polícia Militar nos dois? O que você é seduzido a pensar? Ah, a Polícia Militar, de acordo com a Constituição, ela é preventiva, ostensiva, belezinha. O que você entende? Que ela faz somente polícia administrativa. Não, não. A Polícia Militar, bem como também a Polícia Civil, elas fazem tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária. Exemplo, polícia militar, eminentemente ela é preventiva e repressiva. Mas vamos supor que Deus me livre e guarde, você tem uma residência, você está aqui assistindo a aula agora, chega lá na sua residência e ela encontra-se furtada, com portão arrombado. O que você vai fazer? Pega o telefone, ligar no Copom da Polícia Militar, solicitar ali naquele momento a presença de uma viatura. A viatura vai ao local e vamos supor que você tem circuito de câmeras aí e tal, você tem esse circuito de câmeras e você consegue identificar, pelas câmeras você consegue identificar que é o fulano da rua de baixo que entrou na sua casa. A partir daquele instante, a Polícia Militar, ela não está agindo mais de maneira preventiva, ela está agindo de maneira repressiva. Como assim repressiva? De acordo com as características físicas do cidadão, pelo fato de estar em flagrante ainda, né, a Polícia Militar pode e deve ir atrás desse cidadão para fazer o quê? A prisão dele, se localizar. Essa pessoa pode e deve fazer a prisão dele. Mas, por que eu dei esse exemplo? Porque a Polícia Militar, ela está atuando, ela atua tanto de maneira de polícia administrativa, bem como de polícia judiciária. Então, vamos lá. Qual é o marco diferenciador da polícia administrativa para a polícia judiciária? Acompanhe comigo, por favor. Nesse slide, é importante ressaltar que o quê? A doutrina tradicional aponta, ainda como critério de distinção, o fato de que a polícia administrativa teria caráter preventivo, por prevenir situações ou condutas contrárias ao interesse público. De outra banda, ao passo que o caráter da polícia judiciária seria o repressivo, pois seu objetivo é possibilitar a punição pelo poder judiciário. Não obstante, vale ressaltar que, como vimos, a finalidade da polícia administrativa também contempla medidas de natureza repressiva, como a aplicação de multas, apreensão de mercadorias, interdição de estabelecimentos. Vamos lá? Olha o quadrinho aí, por favor. Polícia administrativa e polícia judiciária. Natureza da polícia administrativa, ela é mais preventiva. Natureza da polícia judiciária, ela é mais repressiva. Incidência da polícia administrativa. Qual é a incidência da polícia administrativa? Qual é o objeto da polícia administrativa? Bens, direitos e atividades. Qual é o grande objeto da polícia judiciária? Por óbvio, as pessoas. O animal comete algum delito? Não, se bem que tem um monte cometendo aí, mas vamos lá. O semovente, ele comete um delito? Ele comete uma infração penal? Não, semovente não pode, são literalmente as pessoas. Qual é a competência da polícia administrativa? Toda a administração pública, de direito público. Toda a administração pública tem competência para fazer a polícia administrativa. Quem faz a polícia judiciária? Somente corporações específicas. No caso, Polícia Civil no âmbito estadual e Polícia Federal no âmbito federal. Quais são as sanções de polícia administrativa? Obviamente, sanções administrativas. Quais são as sanções da polícia judiciária? São as famosas sanções criminais, balizadas tanto pelo Código de Penal e o Código de Processo Penal. Avançando com vocês, galera. Polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia administrativa, ela é eminentemente preventiva, mas ela pode ser repressiva? Pode ser repressiva. Quer dizer que ele está atuando como polícia judiciária? Não, não é isso. Vamos lá? Polícia administrativa, ela é eminentemente preventiva. Uma vigilância sanitária, quando vai no supermercado conferir se tem produto vencido, ela está indo lá tanto de maneira preventiva, como se achar um produto vencido, a partir daquele momento, ela pode atuar como o quê? Como
repressiva. Ela pode atuar como polícia judiciária. Mas qual é o caráter dela, da vigilância sanitária? Preventivo. Qual a principal bandeira? Polícia administrativa. Ok? Então, cuidado com isso. A atuação administrativa não quer dizer que exclusivamente se faça atos de polícia administrativa. Em regra, a vigilância sanitária, a Receita Federal, o IBAMA, bem como outros órgãos e entidades aí, atuam de maneira administrativa, mas no bojo das suas atividades pode ter que fazer o quê? Uma repressão, belezinha? E do outro lado, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, ela pode atuar como prevenção? Sim ou não? Pode ou não pode? Pode. Claro que pode. A Polícia Civil, acompanhando, por exemplo, essa mesma vigilância sanitária que vai no supermercado para orientar e fiscalizar se tem ou não produtos vencidos, ela está atuando como, nesse caso? Está atuando como polícia administrativa. Vixe, vamos supor que no meio do processo ele acha um produto vencido. Opa! Aí sim, a Polícia Civil já vai atuar conforme as suas diretrizes básicas. Quais são? A de Polícia Judiciária, que atua onde? Após o evento danoso. Belezinha? Então, cuidado com isso, gente. Polícia Administrativa e Polícia Judiciária, que isso pode despencar na sua prova. O que nós vamos falar agora? Atributos do poder de polícia. Cara, isso simplesmente despenca na hora da prova, mas é suave, é super tranquilo, tá? Atributos do poder de polícia. Quais são os atributos do poder de polícia? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Discricionariedade, em linhas singelas e simples para a gente entender, para a gente fazer a sequência. Discricionariedade. O exercício, algumas atividades, a gestão pública pode escolher se vai exercer se vai ter determinada postura. Autoexecutoriedade. Não preciso recorrer ao Poder Judiciário para as minhas decisões de poder de polícia serem automaticamente cumpridas. Beleza? Coercibilidade. O que é coercibilidade? É o poder de quê? Imposição. O particular não pode escolher se vai cumprir ou não uma ordem emanada do poder de polícia. Belezinha? Mas assim, avançando e dando sequência com vocês. Discricionariedade. Acompanhe aí comigo no slide. Não tem vergonha de acompanhar não. Vamos lá? Discricionariedade. Do exercício do poder de polícia significa o quê? Que a gestão pública, em regra, possui certa liberdade de atuação. Vamos lá? Em regra, a gestão pública, à luz do atributo da discricionariedade, possui certa liberdade de atuação. Ela pode, por exemplo, segundo o critério de conveniência ou oportunidade, por que conveniência ou oportunidade? Porque a discricionariedade ela é balizada pela conveniência ou oportunidade. Através dos critérios de conveniência e oportunidade, pode determinar quais atividades irá fiscalizar em um dado momento e definir quais são as sanções aplicadas e em quais gradações, sempre observando, é claro, os limites estabelecidos em lei e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Como assim? Vamos supor que a gestão pública decide fiscalizar, vamos supor que tem 10 laticínios aqui em São Luís. O que a gestão pública pode fazer? Galera, vamos fazer agora uma operação nos laticínios? Bora! Hashtag tamo junto. Vai lá, escolhe que naquela semana ou naquele dia os laticínios vão ser o quê? Visitados e fiscalizados. Tranquilo. Vamos fazer agora uma operação nos supermercados, vamos combater o quê? Produtos vencidos? Beleza. Então, galera, a discricionariedade que eu falo para vocês é isso. A discricionariedade é isso. A gestão pública pode, ela possui o quê? Liberdade de atuação em decidir qual atividade vai ser o quê? Fiscalizada. É nesse sentido que eu quero que vocês lembrem desse atributo da discricionariedade. Como assim? Avançando aí com vocês. Nada impede, contudo, que a lei vincule a prática de determinado ato de polícia administrativa, como, por exemplo, a concessão de licença para a construção em terreno próprio
ou para o exercício de uma profissão. Caso em que a administração não possui o que? Liberdade de valoração se o particular preencher os requisitos legais. Enfim. O atributo da discricionariedade. Como que é ele? Atributo da discricionariedade. A gestão pública pode escolher qual atividade ela vai o quê? Desempenhar ações. Qual atividade ela vai fiscalizar. Ok? Porém, nem todo atuar da gestão pública, de acordo com o atributo da discricionariedade, vamos lá? Olha lá, podemos colocar que nem todo ato do poder de polícia, ele é discricionário. Cara, faz caveirinha, sublinha, faz qualquer coisa aí agora. O que eu quero que você faça? Sublinha. Podemos concluir que nem todo ato do poder de polícia, ele é discricionário. Como assim? Explica agora. O que eu falei para vocês? Dentro do poder de polícia, nós temos duas galeras. A galera da licença, que tem o direito de exercer uma atividade, e a galera da autorização, que tem interesse em exercer uma atividade. A galera da licença, que tem o direito a exercer uma atividade. Eu fiz faculdade de psicologia, me formei em psicologia, tirei o Conselho Regional de Psicologia, sou devidamente registrada, legalizada no Conselho Regional de Psicologia. Óbvio, eu posso fazer o quê? Trabalhar. O Estado não pode escolher se você vai trabalhar ou não. Eu tenho o direito a trabalhar. A licença é uma das maneiras de exteriorização do quê? Do poder de polícia. Então, vamos lá? Nada impede, contudo, que a lei vincule a prática de determinados atos de polícia administrativa. A licença e a autorização não são atos de polícia administrativa, sim ou não? Porém, se eu tenho o direito, eu posso fazer o quê? Se eu tenho o direito, se eu fiz o curso de psicologia, se eu tirei o Conselho Regional de Psicologia, a gestão pública não pode usar a discricionariedade. Portanto, a licença, como eu disse a vocês, é um ato administrativo o quê? Vinculado e definitivo, razão pela qual nem todo ato do poder nem todo ato da gestão pública, olha lá, ó, podemos colocar que nem todo ato do poder de polícia, ele é o quê? Discricionário. Dentro do poder de polícia, nós temos atos vinculados. Grande exemplo, a licença. Licença para quê? Exercer um direito. Direito de trabalhar como profissional da psicologia, que eu acabei de dar esse exemplo para vocês. Tranquilo? Cara, a banca, o que ela faz? Ela vai fazer com que você pense no bojo da questão que todo ato do poder de polícia, ele é discricionário. Como assim discricionário? Porque a gestão pública pode escolher qual atividade vai ser fiscalizada e em qual momento vai ser fiscalizada. A gestão pública pode fazer isso, porque a gestão pública não consegue fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Ela pode definir, essa semana, por exemplo, nós vamos ter 3 ações, uma em supermercados, uma em açougue, uma em laticínios. A gestão pública pode fazer isso. Ela é discricionária para fazer isso. Porém, nem todo ato do poder de polícia ele é discricionário. Existem atos de poder de polícia que são vinculados. Belezinha? Cuidado com isso, que isso pode estar na sua prova. Autoexecutoriedade. O que eu vou falar agora? Do atributo do poder de polícia chamado autoexecutoriedade. O que é auto? Automóvel. Move pela força X. Vamos lá? Executoriedade. Consiste na possibilidade de que certos atos administrativos sejam executados de forma imediata e direta pela própria administração, independentemente de ordem judicial. Autoexecutoriedade. Possibilidade de certos atos administrativos serem executados de maneira imediata e direta pela própria gestão pública, independentemente de ordem judicial. Eu não preciso de ordem judicial para, exemplo, já vamos usar os exemplos que fica muito mais fácil.
Eu não preciso de ordem judicial para, eu sendo policial militar, multar uma pessoa que cometa uma infração de trânsito. Eu não preciso pedir para a justiça para mim multar uma pessoa em razão do cometimento de uma infração de trânsito, por exemplo. Certinho? Auto-executoriedade consiste na possibilidade de que certos atos administrativos sejam executados de forma imediata e direta pela própria gestão pública, independentemente de quê? De ordem judicial. Acompanhe comigo na última frase. Assim, por exemplo, a gestão pública pode, com base no poder de polícia, aplicar sanções administrativas aos particulares que pratiquem atos lesivos à coletividade, independentemente de prévia autorização judicial. A multa é um exemplo clássico, eu acabei de falar para vocês. Da mesma forma, a gestão pode, por si só, promover a demolição de um edifício em situação irregular. Vamos supor que você está na sua casa lá, tranquilo, de boa, e percebe que do seu lado ali está sendo construída uma casa de grande porte, uma casa de menor porte, um prédio, e você percebe que aquela construção pode ruir a qualquer momento e vir a arrebentar sua casa e sua família. O que a gestão pública pode fazer? De maneira emergencial, de maneira rápida, de maneira imediata e direta. Demolir essa obra em nome do quê? Em nome do quê? De preservar as suas vidas. Vamos lá? Auto-executoriedade. Desnecessidade de recorrer ao Poder Judiciário para fazer o quê? Para que eu aplique, para que eu exerça o quê? De maneira imediata e direta a auto-executoriedade. Avançando com vocês. Cuidado, cuidado. Tem bizu? Tem bizu. Porém, sublinha lá, por favor, primeira frase aí do seu slide. Porém, nem toda atividade de polícia administrativa pode ser levada a termo de forma executória, auto-executória. Por exemplo, embora a gestão pública, no exercício do poder de polícia, possa impor multa a um particular sem necessidade de participação do Poder Judiciário, a cobrança forçada dessa multa, caso ela não seja paga pelo particular, só poderá ser efetuada por meio de uma ação judicial de execução. O que eu falei para vocês? Um exemplo clássico e tradicional: policial militar de trânsito. A pessoa comete uma infração de trânsito. O que o policial militar pode e deve fazer? Multar aquela pessoa. Beleza? De acordo com a auto-executoriedade, ele pode também cobrar essa multa dessa pessoa, por ser um agente do Estado, ele pode aplicar e cobrar essa multa de acordo com a auto-executoriedade, já que não precisa de recorrer ao Poder Judiciário? Não, calma, vamos por parte. Ele pode aplicar a multa. Aplicando a multa, o que acontece? Ele não precisa de recorrer ao Poder Judiciário. É um excelente exemplo de auto-executoriedade. Porém, a cobrança dessa multa, ela deve sim ser feita na onde? Lá no Poder Judiciário. Então, vamos lá? Cuidado com o bizu que eu vou falar para vocês. Nem todo o atributo da auto-executoriedade, nem todo ato da gestão pública, de acordo com o atributo, é auto-executável. Nem todo ato da gestão pública, ele é auto-executável. Existem atos que não são o quê? Auto-executáveis. Então, cuidado com isso, que isso pode estar na sua prova. Vamos lá? Qual é o detalhe? Detalhe é que, acompanhe comigo, segunda frase do slide. Detalhe é que a gestão pública pode, caso entenda necessário, recorrer previamente ao Poder Judiciário quando pretenda praticar atos de polícia que sejam previsível, forte resistência dos particulares envolvidos, como a demolição de edificações irregulares ou a desocupação de terras invadidas, ocasião em que poderá valer-se do auxílio das forças policiais. Vezes que tal autorização não é obrigatória, mas pode ser obtida para conferir maior legitimidade e segurança ao ato. Vamos lá. Áreas invadidas. Quem lembra, tem muito tempo isso, não sei se vocês vão lembrar. Lá em Goiânia não teve a história do tal do Parque Oeste Industrial? Sim ou não? Teve a tal da história do Parque Oeste Industrial. A gestão pública poderia ir lá e arrancar o povo na marra? Poderia. Por quê?
ela não precisava de recorrer ao Poder Judiciário. Mas avançando, em regra, quando são situações de grande... que seja previsível a resistência dos particulares envolvidos ali, nessas situações é conveniente e não obrigatório que se recorra ao quê? Ao Poder Judiciário. Belezinha? Então, grande bizu de autoexecutoriedade, desnecessidade de recorrer ao Poder Judiciário para que seja aplicada alguma sanção, no caso da multa. Coercibilidade se traduz na possibilidade de as medidas adotadas pela administração pública, com base no exercício do poder de polícia, serem impostas ao administrado, inclusive mediante o emprego de força, independente de prévia autorização judicial. Tem autoexecutoriedade e coercibilidade, mas relaxa, isso aí geralmente não costuma cair. O que a banca pede de vocês? O que ela pede? Que você saiba quais são os atributos. Ele vai te dar um caso hipotético e vai te pedir o quê? De acordo com os atributos do poder de polícia, quais são eles? Discricionalidade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Tal situação, a presença de tal atributo. Gente, super tranquilo, super suave. Eu tenho certeza que se cair na prova de vocês, nós vamos pontuar. Avançando aí com os senhores. Coercibilidade, falei para vocês, se traduz na possibilidade de as medidas adotadas pela gestão pública, com base no exercício do poder de polícia, serem impostas ao administrado, inclusive mediante emprego de força, independente de que de prévia autorização judicial. Avançando aí com vocês, galera, ciclo de polícia. O que vem a ser o famoso ciclo de polícia? No ciclo de polícia, nós temos 4 partes. Quais são elas? Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Nossa senhora, ficou difícil? Não, cara, ficou não. O poder de polícia, ele possui um ciclo ordenado e concatenado. Ordem de polícia. Qual é a ordem de polícia? Não vire à esquerda. Consentimento de polícia. Qual é o consentimento de polícia? Aquela placa de trânsito proibido virar à esquerda. Fiscalização de polícia. Qual é a fiscalização de polícia? Fazer uma blitz para verificar se as pessoas realmente não estão virando à esquerda. Gente, é claro que isso é um caso hipotético, né? E qual é a sanção de polícia? O cara virou à esquerda, mesmo com a ordem de polícia de não virar. Consentimento, o particular está vendo a placa lá, ó, proibido virar à esquerda. Está vendo que tem uma blitz para educar, para as pessoas não virarem à esquerda. E o desgramado ainda vai vir, e o cabeçudo e boca abrida vai vir à esquerda ainda. O que acontece? Sanção de polícia. Vamos lá? Ordem de polícia. Ordem de polícia vem a ser a norma legal que estabelece a obrigação de fazer ou deixar de fazer algum comportamento em razão do interesse público. Vamos lá? Não é difícil, super acessível. Ordem de polícia, que é uma das partes do ciclo de polícia, que tem 4. Ordem de polícia, consentimento, fiscalização e sanção. Ordem de polícia, o que é? Vem a ser a norma legal que estabelece a obrigação de fazer ou deixar de fazer algum comportamento em razão do interesse público. Vamos lá? Como eu falei para vocês, proibido virar à esquerda. Já o consentimento de polícia é o ato administrativo de anuência do poder público que possibilita a utilização de propriedade do particular, o exercício de alguma atividade privada em conformidade com a ordem de polícia. De outra banda, fiscalização. Fiscalização de polícia consiste em verificar se estão sendo cumpridas as normas relativas aos bens e atividades que receberam consentimento de polícia. Finalmente, vem o que? A sanção. Finalmente, se forem verificadas as infrações às ordens de polícia, aplica-se as sanções de polícia, que tem o objetivo de repreender o infrator e restabelecer o atendimento do interesse público. Qual o grande bizu que eu tenho para falar para vocês? Legislação e fiscalização são as únicas fases que sempre existirão em um ciclo de polícia. Não é à toa que está em bizu, está em vermelho, tem um raio mortal aí.
Vamos lá? Legislação e fiscalização são as únicas fases que sempre existirão em um ciclo de polícia. O consentimento depende de lei. Já a sanção depende de haver infração, no caso concreto. Belezinha? Galera, ciclo de polícia. O poder de polícia, ele tem partes? Tem. Quais são essas partes? Chamado de ciclo de polícia. Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e o quê? Sanção de polícia. Poxa, mas espere só um pouquinho, eu estou com dúvida. Eu quero entender, eu quero um exemplo. Vamos lá? Olha o grande exemplo para vocês. Olha o exemplo. Um exemplo prático em que esses 4 grupos, ordem, consentimento e fiscalização e sanção de polícia, ficam bem definidos no âmbito da limitação à propriedade e liberdade no trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Eu tenho um regramento para mim fazer o quê? Para mim tirar a minha habilitação. Esse regramento é a legislação. Vamos lá? Avançando aí, acompanha comigo aí no exemplo. A emissão da carteira materializa a anuência do poder público em relação aos indivíduos que tenham preenchido os requisitos técnicos exigidos para a habilitação. No caso, seria o consentimento. A gestão pública instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei. É o famoso radar. O que a gestão pública está fazendo? Fiscalização. E também a própria gestão pública sanciona, pune aquele que não observa, aquele que não faz o quê? Obedece o Código de Trânsito. No caso, seria a sanção. Cara, não tem exemplo melhor que é o Código de Trânsito brasileiro aí, em relação ao quê? A legislação pertinente para mim tirar a habilitação, ao consentimento, à fiscalização contra as normas de trânsito e, obviamente, a multa, que é a sanção, por o quê? Se eu cometi alguma infração de trânsito. Belezinha? O que mais nós podemos falar com vocês? Poder de polícia originário e poder de polícia delegado. Sem querer adentrar no mérito da questão aí, que é bem complexa, mas o nosso objetivo aqui é fazer o quê? Destrinchar as informações que realmente podem cair na prova de vocês, tá? Com relação ao poder de polícia originário e poder de polícia delegado, eu garanto para vocês que com esses 2 slides vocês fazem qualquer questão. Vamos lá? Avançando aí. A doutrina classifica o quê? A doutrina classifica o poder de polícia em o poder de polícia originário e delegado, conforme o órgão ou a entidade que exerce. Em suma, o poder de polícia originário é exercido pela administração direta, enquanto o poder de polícia delegado é exercido pela administração indireta, entidade de direito público, ou seja, autarquias e as fundações públicas. Cuidado com isso. A doutrina classifica o poder de polícia em 2 partes: poder de polícia originário e poder de polícia delegado. Poder de polícia originário é exercido pela administração direta. Onde eu tenho a presença da administração direta, é permeada por órgãos. Belezinha? Enquanto o poder de polícia delegado é exercido pela administração indireta, entidades de direito público, ou seja, autarquias e as fundações públicas. E a delegação do poder de polícia? As entidades administrativas de direito público, em regra, podem delegar. Tem consenso com relação a isso. Delegação do poder de polícia. As entidades administrativas de direito público podem delegar o poder de polícia. Isso é um consenso. As entidades administrativas de direito privado. Olha só que interessante. STF, STJ e a doutrina. O que cada um fala? Doutrina. O que eu estou falando, galera? Com relação à delegação do poder de polícia pelas entidades administrativas de direito privado. O que nós temos hoje na doutrina e jurisprudência? Doutrina. Não pode delegar.
é a regra majoritária. Pode, desde que seja feita por lei, posição intermediária, pode apenas algumas fases, como a fiscalização. De acordo com o STJ, as entidades administrativas de direito privado não podem delegar o poder de polícia. De acordo com o STF, STF anterior, STJ, pode delegar apenas consentimento e fiscalização. Legislação e sanção não podem. E, obviamente, as entidades privadas não podem delegar. Isso é consenso. Qual é o assunto, galera? Delegação do poder de polícia. O que é consenso? As entidades administrativas de direito público, autarquias e as fundações de direito público, elas podem fazer o quê? Delegar o poder de polícia. Isso é consenso. De outra banda que é consenso também, as entidades privadas. Entidades privadas. Não falei entidade administrativa privada. As entidades privadas não podem delegar. Isso é consenso. O que tem de dúvida e que fica flutuando no mundo do direito? Aquela questão das entidades administrativas de direito privado. Quem são essas entidades? Banco do Brasil, Caixa Econômica, se elas podem ou não delegar o poder de polícia inerente a elas. De acordo com a doutrina, não pode delegar. Essa é a corrente majoritária. Tem corrente minoritária? Tem. Pode, desde que seja feita por lei. É uma posição intermediária, pode apenas algumas fases, como o que? A fiscalização. De acordo com o STF, não pode delegar. Quem não pode delegar, galera? As entidades administrativas de direito privado, Caixa Econômica e Banco do Brasil. STJ, qual é a posição do STJ? Pode delegar apenas o consentimento e fiscalização. Legislação e sanção não podem. Galera, cuidado com isso. Revejam esse slide, gravem ele na sua cabeça. Eu sei que é um pouco complexo, mas ele é bem resumidinho com relação à delegação do poder de polícia. Tem algumas questões aí que nós podemos fazer, o material está com vocês, no decorrer das aulas aí nós podemos responder com tempo e com calma. Com relação a poder de polícia dentro dos poderes administrativos, nós finalizamos hoje os poderes administrativos. Eu arrisco dizer com certa propriedade, se você teve paciência para você ouvir e depois, com essa aula online, você repetir o material que já foi passado para vocês, eu tenho certeza, cara, que não dá outra. Mesmo aquele cara que já tem um contato anterior com o direito administrativo, como o cara que está começando agora o estudo do direito administrativo, eu tenho certeza que você consegue responder as questões da nossa prova. Galera, poder de polícia. Ele é um poder que a banca simplesmente adora, porque tem tudo a ver com a atividade que vocês querem fazer, né? Que é o poder de polícia aí. Cuidado, não confundam o poder de polícia com o poder da polícia, certo? E são questões, por incrível que pareça, poder de polícia é um poder que você pode pensar, nossa, ele é muito extenso, de fato ele é, mas ele é bem tranquilo para a gente pontuar na hora da prova. Lembrem desses bizus aí que nós passamos para vocês, tá? E por hoje nós finalizamos aí os poderes administrativos. Próxima aula, responsabilidade civil do Estado. Cara, conteúdo assim, ó, que se cair na sua prova, o que você vai fazer? Primeira coisa, ó, manda um beijo pro examinador da sua prova, que ele está querendo te dar um ponto. Como assim te dar um ponto? É aquele conteúdo que ele é pequeno, bem pequeno mesmo, e que você não pode perder ponto na sua prova, tá? Queria reiterar aí nossa disponibilidade tá à disposição, literalmente à disposição de vocês pelas redes sociais, tá? Mandem as dúvidas com relação à aula de hoje, com relação ao material, manda aí as dúvidas para nós estamos assim à total disposição de vocês para esclarecer essas dúvidas, beleza? Vou me despedindo aí de vocês, agradecendo a participação, o empenho de vocês aí, em aguentar esse bacon falante aí até agora, né? E meu respeito, meu sincero respeito aí a vocês.
minha admiração. E é isso aí, vida que segue, sempre à disposição de vocês, tá? Abração, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Grande abraço a todos.